Muita gente. E, na verdade, tem seus fatores de risco associados a dor lombar, né? Fala aí pra gente. Então, o principal deles é postura, inatividade física. Postura e inatividade física são fatores extremamente ligados à dor lombar. Indivíduos que trabalham com trabalhos pesados também está extremamente associado à alta incidência de dor lombar. Insatisfação com o trabalho. O nível social, quanto mais baixo o nível social, maior a incidência de dor lombar que o indivíduo apresenta. Porque ele está mais... exigir mais do físico dele para o ganho, né? Isso é uma das coisas, exigir mais do físico. O grau de insatisfação com a qualidade de vida que ele tem, a disponibilidade que ele tem de fazer atividade física, a disponibilidade que ele tem, ou as situações em que ele está em uma situação de bem-estar, o estresse aumenta, a depressão, maus hábitos, atividade, além de inatividade física, trabalho, etc., o grau de vibração corpórea que ele na atividade que ele realiza no trabalho. Então, como assim? Esse grau de vibração ele está extremamente relacionado ao tanto que o indivíduo se move no trabalho, o tanto que o indivíduo carrega de peso, o tanto que o indivíduo se move, ou, eventualmente, a alguma ferramenta que ele utiliza no trabalho. Então, indivíduos que trabalham com britadeira, olha só, eles têm uma incidência maior de desenvolvimento de dor lombar baixa. Indivíduos que carregam peso ou peso nas costas, eles também têm uma maior incidência de dor lombar. Aquele indivíduo que a gente vê na rua, o carroceiro, né? Exatamente. Eles têm mais incidência de dor lombar. Indivíduos que, isso indo um pouco para uma outra seara, mas ainda se mantendo dentro dos fatores de risco, é comprovado que carregar mochila nas costas aumenta em torno de 10 a 20% a sobrecarga mecanicamente sobre os discos lombares baixos, L4, L5 e L5, S1, que são os últimos discos da coluna. Ou seja, o cara, quando vai comprar uma mochila, ele tem que tomar cuidado com a ergonometria da mochila. Com a ergonomia da mochila. Ele não pode ficar carregando mochila durante longo tempo. Vai na escola... Ou uma mochila ruim, que não seja almofadada. Ou você vai fazer, sei lá, um acampamento, você vai caminhar, vai fazer uma trilha. De preferência arrastar e não colocar nas costas. De preferência... Então, esses estudos com essas mochilas mostram para a gente o quanto esse indivíduo que está trabalhando com peso, seja peso excessivo, ou seja até um peso leve, ele está sobrecarregando os discos lombares inferiores. E daí vem uma recomendação. Quanto de peso que o indivíduo deve carregar? Tenho doença no disco lombar. Quanto de peso que o indivíduo deve carregar? Não mais que 10% do peso corpóreo. Isso é que a maioria das recomendações dos trabalhos mostra para a gente. E assim, isso não é infrequente. Mesmo o indivíduo que não trabalha com peso, carregar mais que 10% do peso corpóreo. E o que eu falo do grau de vibração é assim, vamos supor, o pessoal aqui do estúdio, tem que carregar alguma coisa, e vira e mexe está carregando algum peso de um lugar para o outro, algo natural. Você carrega peso no trabalho? Carrega um pouco, tal. Mas qual a porcentagem de momentos em que as pessoas que estão aqui estão carregando mais que 10% do peso corpóreo? Só para a gente dar um exemplo, eu tenho 90 quilos. 10% do peso corpóreo é 9 quilos. 9 quilos, você acha que é muito ou pouco? Se for carregar eu vou dar um exemplo assim, que a maioria das pessoas pode entender. 150 quilos, é predominante obeso, ele pode carregar 15 quilos? Exato. Não, né? Mas vou dar um exemplo. Você vai fazer lá um exercício comum lá na academia. E você vai fazer um bíceps, por exemplo. Um indivíduo como eu faço 10 quilos, 12 quilos de bíceps lá na academia. É um peso que você pega, que não é relativamente grande. Mas, às vezes, você está no seu trabalho carregando esse peso de maneira repetitiva... E errada. Você está carregando próximo do corpo, você está carregando nas costas, você está colocando o quê? Na cabeça? Então, assim, é difícil a gente quantificar isso. Então, são recomendações que, às vezes, a gente dá para o indivíduo.
É para ele ter um balizamento de como ele deve agir. Que peso que ele deve evitar carregar no trabalho, entendeu? Eloy, vou te fazer uma pergunta. Mãe com dor na região lombar deve ser frequente, extremamente frequente. É uma coisa do dia a dia. Como é que ela vai carregar o filho dela de maneira adequada? Porque mãe gosta de carregar o filho no colo. Então, tem jeito, né? Eu atendo várias mulheres assim, em idade fértil e que têm dor lombar e pretendem engravidar. Eu falo para elas, a melhor coisa que você tem a fazer é você se colocar em atividade física. E engravidar fazendo atividade física. E, óbvio, seguindo a recomendação do obstetra, manter atividade física, de preferência, na gravidez, na gestação. Porque, de repente, ela para de fazer atividade física, ela fica mais propensa a ter dor na gravidez e quando for carregar o filho dela. Exato. E tem um detalhe importante, Marcelo, que é o seguinte... Na gravidez, a mulher ela torna os tecidos mais elásticos. Ela produz hormônios que tornam os tecidos mais elásticos. E tornar os tecidos mais elásticos significa que ela está mais propensa a ter dor lombar. Ela está carregando peso, os tecidos ficam mais elásticos, mais inchados, cheios de água. Esse inchaço, esses tecidos mais elásticos podem... sensibilizar mais frequentemente fibras nervosas dolorosas, terminações nervosas livres, que vão aumentar a chance dessa paciente ter dor lombar. Então, estar em atividade física é um fato importante remédio, para a grávida. Né? E tomar muito cuidado com a postura. Você vai carregar um peso? Evitar carregar peso na gravidez. Evitar usar mochila pesada na gravidez. Ou evitar usar mochila nas costas, de preferência. Usar mochila de rodinha. Entendeu? Então, essas são recomendações básicas para essa grávida evitar de ter problemas durante a gravidez. Uma postura para uma gestante. Qual é a melhor postura para uma gestante repousar, por exemplo? Na tua opinião, para não ter lombalgia ou sentar-se, qual que é a melhor? Isso é variável. Isso é variável. A posição sentada é a posição de maior peso, de maior carga nos discos. Não é a posição em pé, é a posição sentada. Olha só. É a posição de maior peso nos discos. Porque, frequentemente, quando a gente senta, como a coluna lombar móvel, a gente perde curvatura na coluna lombar. E perder curvatura na lombar significa sobrecarregar mais os discos. É como se a linha de força ela passasse mais pelos discos na porção anterior da coluna lombar. Os discos na frente, na coluna lombar. Então, a posição sentada não é uma boa posição. É uma posição de mais peso. Isso significa não que a gente não deva, obviamente, mas que a gente deva ter frequentemente pausas do período em que a gente fica sentado. Vai ficar sentado prolongadamente? 50 minutos, 1 hora. Levanta, faz o exercício laboral, dá uma pausa. Entendeu? Ou sei lá, recebe visita em casa, sofá... deita, decúbito lateral, exato. E aí bate papo com o pessoal e tal, ao invés de ficar sentada há muito tempo. Exato. A grávida, assim, todos os obstetras recomendam, principalmente no último trimestre da gravidez, evitar ficar em cima da veia cava, do lado direito. Então, quando for deitar, optar mais pela posição do lado esquerdo. Pode aumentar o edema de membros inferiores, pode eventualmente até ser um fator aí de dor lombar, deitar com a barriga para cima ou deitar mais do lado direito. De preferência, deitar do lado esquerdo. É óbvio que isso vai ter uma variabilidade, não é uma regra. Em medicina, nem sempre, nem nunca. Não tem uma regra absoluta para tudo isso. Né? Então, assim, são dicas que a gente normalmente dá para as grávidas que a gente acompanha com dor lombar ou mulheres em idade fértil que vêm ao meu consultório que querem engravidar. Coloquem-se em atividade física. E daí, tem um fato, algo que eu lembrei agora também, é o indivíduo pós-cirurgia bariátrica. É muito frequente um indivíduo obeso, ele já tem um pouco de dor lombar, foi submetido à cirurgia bariátrica, perdeu muito peso. Existe uma grande chance desse indivíduo desenvolver dor lombar. Nossa, o automático é pensar que vai melhorar porque perdeu peso, né? Isso sim,
Mas o que acontece? O tecido conjuntivo e o tecido muscular, ele frequentemente nesses pacientes, ele é entremeado por gordura. Então, quando o indivíduo começa a perder peso, ele começa a perder não só a gordura que estava entremeada no músculo, mas ele começa a perder também musculatura. Porque o indivíduo que é submetido à cirurgia bariátrica é como se ele tivesse se submetido a uma inanição controlada. Enfim, ele tem que tomar muito cuidado com a nutrição dele. E esse indivíduo tem que entrar em atividade física. Para quê? Para que ele mantenha o tônus dessa musculatura e mantenha a força muscular o mais possível. Tá? Óbvio que você tem um prejuízo não só da estrutura muscular, mas também da estrutura ósseo-ligamentar. Então, estar em atividade física é fundamental. Para o conjunto. E você tomar muito cuidado com o desenvolvimento de osteoporose no período de emagrecimento. Então, é fundamental que um endocrinologista acompanhe e veja se esse indivíduo vai desenvolver osteoporose, ou um reumatologista, um endócrino reumato, acompanhe. E veja se esse indivíduo vai precisar de alguma terapia de fortificação óssea. É fundamental. Aí você falou em osteoporose, mulher na menopausa também, né? Tem que tomar mulher na menopausa, tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tanto que, normalmente quem acompanha isso são os ginecologistas, elas acompanham muito bem. Fazem aí uma densitometria óssea ou anualmente, ou a cada, 3 anos, uma antes da menopausa, e tem um parâmetro para ver se essa mulher vai desenvolver ou não insuficiência óssea e vai, inclusive, ter mais chance de fratura no futuro. São causas de dor lombar. Eloy, quando... Toma sua água aí. Vamos lá. Quando você... Por exemplo, vamos voltar lá para as mães. Qual é a melhor maneira de você carregar um filho? Olha só. Imagina o seguinte, como que a coluna funciona? A gente tem um centro de gravidade que está mais ou menos na altura da vértebra de T7, e então toda a coluna... E esse centro de gravidade tem uma tendência a se equilibrar ou ir para frente. Então, se eu carrego um peso aqui, eu estou colocando mais um peso na frente. Eu tenho que equilibrar o peso das costas. Quem vai equilibrar esse peso que eu estou colocando aqui na frente é uma contraforça que as minhas costas faz. Através da musculatura. Exatamente, através da musculatura. Então, quanto mais próximo do corpo eu carregar, melhor é. E aí, o que acontece frequentemente? Você se acostuma a carregar o filho num determinado braço. Aí o indivíduo começa a ter dor, principalmente na região interescapular, na região entre as escápulas, aqui na região de cima. Então, alternar o braço que você carrega, o filho, é a melhor alternativa. Mesmo porque o que frequentemente acontece? Você está com o filho aqui e vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, tem que tomar cuidado. A mulher é genial, né, cara? Tem que tomar Ela consegue cuidado. fazer isso. Se eu fizer isso, é uma Não só a mulher, acho que os pais têm que ajudar, os homens têm que ajudar, viu? Tem que ajudar, mas pra gente isso é uma tragédia, né? É difícil, a gente entra no automático, mas é muito importante a gente prestar muita atenção na esposa. Eu que tenho 3 filhos, sei muito bem. Tem que prestar atenção na sua esposa, tem que ajudar no dia a dia, não tem jeito. Então você está lá com o filho, vai fazer uma determinada atividade, você fica totalmente anti-ergonômico. Como que eu vou facilitar a minha ergonomia? Carregar um peso, eu vou deixar ele no chão, pegar o peso e pegar ele, ou deixar ele num lugar, pegar o peso e depois pegar ele. Para o indivíduo que está em crise de dor nas costas, essas orientações são extremamente importantes. Parece algo simples, mas essas orientações de vou deixar meu filho em um determinado lugar, pegar o peso que eu tenho para pegar e depois voltar para pegar ele é importante. Muito. Porque senão você vira aquela questão multitarefa, você vai piorando a dor lombar e você nem percebe. Então, 3 coisas que você falou. Mais carregar próximo ao corpo, alternar os braços. Se for pegar um peso, deixa o filho. Exatamente. Pega o peso e tal. Tomar muito cuidado com a ergonomia. Tá. Tô com ele aqui, vou pegar algo no chão. Aí você vai lá, se abaixa. Quando você vê, você travou de novo. Levantar. Travou de novo, entendeu? Acontece também muito no consultório vovó. Né? Vovó tá com uma hérnia de disco lá. Tenho lá meus 60 anos, tô com
com 3 netinhos lá. E os 3 netinhos vêm em casa, pulam em cima de mim. Evitar isso, para evitar você recidivar a hérnia. É claro, dentro de um determinado período de tratamento. Tô na crise aguda aí, até 3 meses. Depois a gente vai falar dessa questão aguda, subaguda, crônica. Até 3 meses, evitar carregar peso. Você pode recidivar a crise de hérnia de disco, pode recidivar a crise de dor lombar. Tanto que um dado que eu não falei aqui, mas é extremamente importante, a incidência de dor lombar é entre 7% e 16% na população. Só que essa população que teve dor lombar, ela chega a ter 50% a 80% de chance de ter um novo episódio de dor lombar. Quer dizer, não é que então, ele teve e foi embora, né? Exato. Então, esse cara que teve, fica de olho, você pode ter de novo. Então, essas orientações que a gente está conversando aqui parece ser trivial, mas é extremamente importante para você evitar novo episódio de crise. E o que fazer para você evitar novo episódio de crise? A gente está falando muito de ergonomia. Então, dormir num bom colchão, tomar cuidado, um colchão um pouco mais rígido, não aquele colchão tão mole que você afunda tanto. Você ter um travesseiro adequado, dormir numa posição mais ergonômica, de lado, é interessante. Evitar carregar peso longe do corpo e se reinserir na atividade física são fatores fundamentais para você evitar ter uma nova crise. E fazer atividade física com que frequência? Isso é extremamente importante também. A OMS coloca 155 minutos por semana. Ela falou semana passada. Isso é extremamente razoável, 155 minutos por semana. 150. Você vai lá, eu vou me programar para ter lá 50 minutos 3 vezes por semana. É óbvio, eu não vou pegar um dia só e vou fazer todo o exercício que eu tenho. Então, pelo menos essa frequência de 3 vezes por semana, fracionado, é interessante. E tudo que você faz fracionado, o corpo ele assimila melhor. Você vai estudar. Você pega aquele cara que fica estudando tudo na véspera, aí ele vai lá, faz a prova e esquece tudo. O corpo funciona de uma maneira... Isso é ruim. É importante você fracionar. Você estudar um pouco por dia. Para você chegar na hora da sua prova, você está fresco, é como se você tivesse sedimentado aquilo que você está fazendo. E o corpo funciona da mesma maneira. O sistema nervoso central vai fazendo novas conexões para você ter melhor consciência corporal, melhor postura na hora de sentar, você vai desenvolvendo força muscular. Então, fracionar o exercício físico é importante. Por que eu te falo isso? Às vezes chega no meu consultório, aquele cara, você pratica atividade física? Doutor, a gente faz um crossbike aí aos finais de semana. E depois ele fica a semana inteira sem fazer atividade física. A grande chance desse cara é que ele tem um episódio de contratura brutal quando ele for fazer de novo o crossbike. Então, assim, não é adequado isso. Pera lá, vamos fracionar aquilo que a gente tem em mãos. A gente vai se programar. Então, na segunda-feira, eu vou fazer 50 minutos. Como que eu vou dividir o meu exercício? Você sabe que, assim, trabalhar o coração é fundamental. Sim. Então, eu vou lá fazer um aeróbico. Vou fazer 20, 30 minutos de aeróbico nesse dia que eu estou fazendo exercício físico. Mas, como é que você constrói uma casa? Tijolo e massa corrida. Sim. Cimento. Sim. Entendeu? Então, o cara precisa fortalecer. O cara precisa fazer academia ou precisa fazer funcional. Como ele vai fortalecer, o educador físico vai orientar como ele vai fortalecer. Mas casar o treino de fortalecimento com o treino aeróbico é fundamental.